Olá, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa e hoje eu vou falar para vocês sobre acupuntura, evidência científica da acupuntura e sobre uma polêmica em relação ao artigo que eu postei que se chama Uma meta-análise de rede sobre a eficácia e segurança da acupuntura no tratamento de pacientes com transtorno depressivo maior. Artigo este publicado no dia 17 de maio de 2021 que tem acesso livre e foi publicado na revista Scientific Reports da Nature. Eu já estou falando o artigo traduzido para vocês. E eu tô trazendo esse artigo hoje. Eu faço no meu Instagram, @isisholística, a divulgação de alguns estudos referentes às práticas de acupuntura, terapias magnéticas, bioeletromagnetismo, que é minha área de pesquisa do mestrado, também sobre outras temáticas em relação à neurociência, medicina tradicional chinesa, medicina integrativa, ciência de forma geral e até mesmo física, por conta do meu mestrado ser em física, né? Física aplicada. Então acaba que eu tenho muita proximidade com essa área, sempre gostei muito de física e da parte interdisciplinar entre física e biologia. Então, infelizmente, estou quase no fim, né, da conclusão do meu mestrado em física aplicada, lá na UFRJ. E o que eu vou trazer para vocês hoje é uma análise sobre esse artigo, uma análise mais detalhada, e também falar sobre as críticas que eu li. Uma pessoa, especificamente dentre outras pessoas também, que não leram o artigo, ou muitas pessoas simplesmente não leram e disseram que o artigo era ruim por coisas que estavam escritas no artigo, pensei, mas como, né? E outras pessoas leram e fizeram críticas estranhas, assim, pelo menos eu não sei, pelo menos de uma que fez críticas parecendo que tirou pedaços que poderiam não ser tão bons para ela. Não sei, tirou a parte que falava da acupuntura manual e se restringiu a falar da eletroacupuntura. O artigo, sim, ele fala da acupuntura manual, ele não fala exclusivamente da eletroacupuntura, como alguns estavam dizendo, né? Então, primeiro que eu vou falar sobre as críticas que esse estudo recebeu para tentar diminuir a qualidade ou a importância dele. E o que foi as críticas principais foi que a maioria dos artigos que foram envolvidos nessa meta-análise eram de origem chinesa, né? 2, que o artigo falava sobre eletroacupuntura e a eletroacupuntura não era acupuntura, no ponto de vista da pessoa, que é mentira, né? E o artigo fala sobre acupuntura manual. E 3, a crítica em relação a algumas limitações do artigo, e com isso a pessoa ela ignorou a conclusão, praticamente, né? E se restringiu a falar que o artigo tinha limitações e, por sua vez, ele não deveria ser levado em consideração, né? Basicamente foi algo desse tipo, resumidamente, é claro, com mais detalhes e comparações que não faziam muito sentido. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos e sobre o próprio artigo. Primeiro, falar em relação a do que se trata o artigo. O artigo ele fala sobre a acupuntura ser uma terapia alternativa, né? Eles usam esse termo, por mais que a gente não precise usar alternativa, a gente pode usar terapia complementar, o termo diverso. O problema é que se não se usa tanto alternativa por conta de um pensamento que ficou negativo em relação a essa palavra. E ela bem não é uma terapia alternativa, né? Ela é uma terapia também que existe, basicamente. Você não precisa excluir a medicina tradicional ocidental, vamos dizer assim, para utilizar ela. Elas podem coexistir ali. E ele fala que ela é uma técnica importante no tratamento de transtorno depressivo maior. Porém, a sua eficácia e segurança não teria sido muito bem avaliadas, segundo esses autores. E este estudo seria a primeira meta-análise de rede que exploraria a eficácia e segurança da acupuntura, incluindo tratamentos farmacológicos comuns e outras terapias não medicamentosas para o transtorno depressivo maior. E eles utilizaram 8 bancos de dados diversos, incluindo o PubMed, dentre outros, né? Até o dia 17 de janeiro de 2021, que foi feita essa análise de pesquisa deles, antes da publicação. E os artigos teriam sido examinados e selecionados por 2 revisores de forma independente, usando uma abordagem de classificação de recomendações de avaliação, desenvolvimento e avaliação GRADE, para avaliar a certeza das evidências. E no final, eles, depois de analisar diversos estudos, eles resolveram incluir 71 estudos elegíveis. E esses resultados de análise de rede indicaram que as intervenções combinadas de eletroacupuntura com inibidores seletivos de recaptação de serotonina e a outra forma de acupuntura manual com agulhas e inibidores seletivos de recaptação de serotonina foram mais eficazes
na melhoria dos sintomas de depressão quando comparados a 1. Acupuntura sozinha, 2. Intervenções farmacológicas sozinhas e 3. Outros grupos inativos, incluindo placebo, né? E entre todos os regimes, a eletroacupuntura com os inibidores de recaptação de serotonina apresentaram maiores efeitos na melhoria dos sintomas de depressão. Nisso, ele pontua que, ainda que a acupuntura manual com agulhas tenha tido efeito somada aos inibidores de recaptação de serotonina, a eletroacupuntura apresentou mais resultado quando somada, né? Então, o que a gente entende com isso? Ambas apresentaram resultado, uma um pouco superior que a outra. O que isso significaria na prática para uma pessoa? Que a gente poderia entender que talvez fosse mais interessante usar a acupuntura, mas porém com estímulos elétricos associados, já que a acupuntura ela é a agulha e a eletroacupuntura nada mais é do que a agulha no mesmo ponto, porém com um jacarezinho ali plugado nos pontos, no qual a gente vai dar um estímulo a mais. É como se a gente pegasse um ponto como esse aqui, que é o G4 da mão, é um ponto de acupuntura. Eu vou encontrar ele aqui, posso apertar, eu posso colocar calor, eu posso colocar uma agulha, eu posso colocar um estímulo elétrico, eu posso colocar diversos estímulos diferentes. Ainda assim é acupuntura, porque a acupuntura não se restringe à aplicação de agulhas. Entendendo isso, continuamos a leitura. Além disso, ele afirma que houve pequenas diferenças nas estimativas de várias durações de tratamento. E a combinação de acupuntura e inibidores de recaptação de serotonina foi considerada mais eficaz do que os próprios inibidores de recaptação de serotonina isoladamente. A conclusão que ele tem, isso estou falando do resumo, né? Para vocês entenderem o contexto, é que a acupuntura e suas combinações podem ser intervenções seguras e eficazes para pacientes com transtorno depressivo maior. Isso é o que é concluído no artigo. E que a intervenção de acupuntura com os inibidores de recaptação de serotonina parece ser a intervenção mais eficaz dentre todas as intervenções avaliadas. Estudos bem planejados e de grande escala com acompanhamento de longo prazo devem ser realizados no futuro. Isso é um resumo do que é esse artigo. Aí o que a gente entende? Teve uma crítica também, me lembrei, em relação ao placebo, afirmando que seria óbvio que a acupuntura e a eletroacupuntura somado com o medicamento teriam um efeito, porque esse efeito adicional a mais do que o medicamento seria o placebo. Inclusive, eu vou fazer alguns vídeos sobre uns assuntos que nos próximos vou falar sobre a psiconeuroimunoendocrinomodulação, imunologia ou psiconeuroimunologia, são termos para a mesma ciência, vamos dizer assim. Vou falar um vídeo sobre o placebo e o nocebo, efeitos e reações interessantes que envolvem essa questão do efeito placebo, que o efeito placebo não é algo só positivo, o efeito placebo também pode ser algo negativo, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer outro vídeo, talvez falando especificamente sobre as diferenças da acupuntura com a eletroacupuntura e sobre um pouco da história do desenvolvimento da acupuntura. Planejo fazer esses vídeos separados, mas eu vou falar um pouquinho sobre esses mesmos tópicos, não os dois primeiros, mas esses últimos aqui nesse vídeo. Então, o que a gente vai entender? Para começar nisso, a gente já, para quem não fez uma interpretação tão legal, a pessoa entende ou entendeu que eu tenho alguns itens, né? Eu tenho aqui placebo num ponto, eu tenho acupuntura no outro ponto, eu tenho... Então, vou ter placebo, vou ter acupuntura, vou ter eletroacupuntura, vou ter o fármaco, inibidor de recaptação de serotonina sozinho, e vou ter os combinados de acupuntura com fármaco e eletroacupuntura com fármaco. Então, a gente tem placebo, acupuntura, eletroacupuntura, fármaco sozinho, condição 1 de fármaco com acupuntura, condição 2 de fármaco com eletroacupuntura. Temos 6 condições avaliadas. Entendido isso, né? O que eles entenderam nesse estudo? Quando você lê o artigo, você entende que todas as outras condições foram superiores ao placebo. Então, o que foi superior ao placebo? A comparação de acupuntura com placebo, a acupuntura foi superior. A comparação de eletroacupuntura com placebo, a eletroacupuntura foi superior.
A comparação de fármaco com placebo, o fármaco foi superior. E a comparação de acupuntura mais fármaco com placebo foi superior ao placebo. E a comparação de eletroacupuntura com fármaco foi superior também ao placebo. Ou seja, o que a gente entende aqui? A pessoa, ela criticou dizendo que se o fármaco ele tem um benefício para o tratamento de transtorno depressivo maior, por sua vez, a soma dele com a acupuntura ou eletroacupuntura seria também benéfica, já que esse adicional superior ao fármaco isolado seria devido ao efeito placebo. Só que se esqueceram de lembrar de que já tinha sido comparado a acupuntura sozinha ao placebo e a eletroacupuntura sozinha também ao placebo. Então ele já tinha sido mostrado que estes dois, ambos, eles já tinham uma superioridade ao placebo. E aí eles estavam avaliando qual destes poderia ser uma melhor abordagem, porque eles não estavam excluindo a abordagem acupuntura sozinha, medicamento sozinho, eles não estavam excluindo isso não foi falado, né? Seria para um outro tópico para se abordar. Eles estavam dizendo que, dentre as abordagens possíveis no que eles resolveram incluir, estas duas foram as que foram melhor, né? E outra coisa, a pessoa sugeriu também a comparação entre a acupuntura, fármaco e o placebo. Isso também já foi feito, né? Então o que ela entende? Se o fármaco ele foi superior à acupuntura e a acupuntura foi superior ao placebo, vamos entender. Se a acupuntura é superior ao placebo, a gente entende que a intervenção de acupuntura pode ser interessante, correto? Se o fármaco é superior ao placebo, a gente entende que o fármaco tende a ser uma intervenção interessante também, correto? A gente vai avaliar também, conjunto a isso, a segurança dessas intervenções para avaliar o custo-benefício de qual eu devo escolher relativo aos efeitos colaterais, etc, etc, etc. Então, quando a gente compara fármaco, acupuntura e placebo, né, a gente vai ver que nesse estudo específico ele fala que o fármaco ele teve um pouco mais de efeito comparado com a acupuntura, porém esta acupuntura também teve mais efeito comparado com o placebo. Então, na ordem ali, a gente teria o fármaco sozinho melhor um pouco que a acupuntura sozinha, que é melhor do que o placebo. E o que a gente observa? Que por mais que neste caso específico do estudo feito em relação ao transtorno depressivo maior, falar que o fármaco teve um pouco mais de efeito comparado com as práticas da acupuntura e eletroacupuntura, lembrando que a gente pode ter tido mais efeito, mas o outro também teve efeito, entendam? Isso vai influenciar na escolha do melhor tratamento. A gente vai depois pesar quanto efeito teve a acupuntura, quanto efeito teve o fármaco, qual é o resultado desses dois? Mas eu vou escolher o fármaco porque o fármaco teve mais efeito. Possível. Mas vamos avaliar os efeitos colaterais. Qual o custo-benefício de usar o fármaco? Qual o custo-benefício de usar a acupuntura a longo prazo? Qual deles parece ter um custo-benefício melhor no tratamento na vida daquele paciente? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E o que esse estudo conclui é que é possível somar os efeitos da acupuntura com o fármaco. Eles concluem isso. Por isso que eles falam que a acupuntura manual de agulhas e não estímulos elétricos, material de agulhas, ela apresentou mais resultado do que o fármaco isolado, demonstrando que sim teria um efeito da acupuntura real também ali. Caiu uma coisa aqui no chão. A acupuntura, eletroacupuntura também mostrou esse efeito, só que ela mostrou um pouco superior. Então, o que os autores entenderiam com isso na conclusão é que, como eles mesmos escrevem, os próprios autores escrevem isso, que em conclusão a acupuntura e suas combinações podem ser intervenções seguras e eficazes para pacientes com transtorno depressivo maior. É claro que nenhum artigo vai dizer assim, com toda certeza, isso é a verdade de todo o universo. O que eu falei eles pensam, olha, vamos ver aqui, a gente viu isso, a gente viu esse resultado, a gente viu que a acupuntura com fármaco apresentou mais resultado. Então, com isso, a gente sugere que a acupuntura pode ser eficaz. Ok?
pode ser mais eficaz, enfim. E eles destacam a questão da eletrocultura. A avaliação do que vai ser usado para o paciente vai depender de um monte de fatores, né? Então, lembrando também mais uma vez que o fármaco já é utilizado, que a acupuntura já é utilizada na prática clínica, a eletrocultura também é utilizada na prática clínica. São técnicas que já são utilizadas em práticas clínicas. Esses estudos vêm para tentar ajudar a compreender, né, a eficácia e a gente poder, então, melhor utilizar essas técnicas e poder buscar um resultado melhor para o nosso paciente, porque o objetivo final é que o paciente fique melhor, né? O importante é a melhora do paciente, então a gente tem as técnicas disponíveis, daí a gente vai escolher a intervenção que for melhor para o paciente. É importante ter isso, essas técnicas já existem, mas a gente está sempre tendo que aprimorar porque esses assuntos não estão totalmente resolvidos. Se fosse fácil assim, as pessoas não tinham depressão, transtorno depressivo, ninguém sofria de ansiedade. Se fosse tão simples tomar um remédio, não é tão simples assim. Esses assuntos realmente ainda estão sendo estudados para cada vez a gente poder oferecer um melhor tratamento para o paciente. E aí, isso se dá a questão do resumo desse trabalho. Eu falei de alguns pontos, além do resumo do que o trabalho deles apresenta. E agora, eu já falei em relação ao placebo, imagino que vocês devem ter compreendido. Qualquer dúvida, vocês não tenham vergonha de escrever nos comentários as dúvidas, me mandarem mensagens. Eu posso fazer o meu esforço possível para poder tentar esclarecer essas dúvidas. E em relação a outro ponto, sobre a maioria dos estudos que foram utilizados serem estudos chineses. E aí eu venho para vocês a gente fazer um pensamento lógico em relação a este fato. Entendemos que a acupuntura é uma prática dentro da medicina tradicional chinesa. Entendemos que a medicina tradicional chinesa, por sua vez, é uma prática tradicional chinesa, de história milenar, de mais de 3.000 anos desde o início dos seus desenvolvimentos, com características específicas. Ela é uma medicina com práticas sistemáticas, bem estabelecida e que sempre tem evoluído com o passar dos anos, né, dos séculos, das gerações. Então a gente tem, tanto que por isso que a gente tem essa intervenção mais moderna. Isso aqui ainda é acupuntura, só que a gente usa das tecnologias. O que a gente entende? Como pode a gente pensar que uma prática que tem sua origem na China, ela teria menos artigos chineses do que, né? Como pode a gente pensar que os estudos sobre medicina tradicional chinesa é uma coisa estranha que existam mais artigos chineses do que europeus, americanos, entre outros países? Por que deveriam ter mais estudos sobre uma prática de origem chinesa em outros países e por que deveriam ter poucos estudos chineses? Não faz mais sentido que existam mais estudos chineses porque a técnica ela é de origem chinesa, tem toda uma história, né, envolvendo a história da China, da medicina na China, e que dessa forma exista mais facilidade de realizar esses estudos, já que na China existe você tem a faculdade de medicina tradicional chinesa integrada com a faculdade de medicina ocidental, vamos dizer assim. As ciências biomédicas são integradas hoje em dia na China com a medicina tradicional chinesa de uma forma bem interessante. E a gente tem inclusive mestrado, doutorado, pós-graduação em ciências biomédicas que contemplam a medicina tradicional chinesa. Ela de forma integrada. Não é visto como algo separado, que não seja ciência, é visto como algo integrado, eles integram isso, né? E integrado é uma palavra normal também, por mais que as pessoas tenham uma certa aversão com alguns termos, que nem holístico. Existe uma versão com o termo holístico que não se baseia, não faz sentido, já que não é um termo nem místico nem nada. O holístico simplesmente significa que o todo é maior do que a simples soma de suas partes. Isso é uma coisa também entendida como até um tanto óbvia, já que a gente não se resume apenas a partículas, né, primordiais ali, né? Somos mais do que isso, a gente não pode explicar o corpo humano se a gente quiser analisar como uma soma de átomos e partículas elementares. Isso não vai funcionar, provavelmente não vai funcionar por muito tempo, né? Não sei se um dia isso vai funcionar, mas a gente entende que o sistema é maior do que essas moléculas isoladas ali, partículas isoladas, tem coisas que envolvem
o conjunto, né? Então, é uma forma integrada na China. Daí, esse vídeo já está chegando a 20 minutos, ele vai ser um vídeo longo, vocês me desculpem, mas é necessário como é que eu vou explicar esse assunto, né, de alguma forma que seja compreensível. Então, a gente entende que é normal que existam menos estudos em outros países, porque não tem, por exemplo, no Brasil, uma faculdade de medicina tradicional chinesa. Então, como que a gente vai ter um mestrado, um doutorado que aborde medicina tradicional chinesa? Como que a gente vai ter pesquisa em medicina tradicional chinesa no Brasil, se nem faculdade tem, sendo que na China tem, em outros países tem também? Então, como é que vai ter aqui? Então, por isso que a gente vai ter menos estudos que abordem esse tema, já que não é algo de origem da cultura daquele país, não é da história daquele país, é algo que está ainda sendo desenvolvido, introduzido, aprimorado, né? Então, isso já explica o porquê de terem mais artigos chineses, fica óbvio, né? E aí o que a gente pensa? Por que ainda dizem que os artigos chineses são ruins? Será que realmente as faculdades chinesas são ruins? A gente já viu grandes feitos realizados pela China em relação à tecnologia e ciência. Será que realmente esses profissionais eles não são responsáveis com suas pesquisas, com seus estudos? Então fica uma questão de por que tanta aversão aos estudos de origem chinesa. Será que isso não tem uma base, num fundo de preconceito ou com uma aversão àquilo que é desconhecido? Eu posso falar um pouco sobre esse assunto porque eu venho de origem chinesa. O meu avô, ele é chinês, de Macau, já falecido. Ele é de uma família de origem chinesa. Meu avô, ele foi um mestre de medicina tradicional chinesa. Ele aprendeu medicina tradicional chinesa da maneira mais tradicional, lá na China, com seus mestres. Ele desenvolveu isso, até aprimorou com conhecimento de biofísica também, talvez, de certa forma, tenha sido uma inspiração para mim por conta disso, depois que ele veio para o Brasil e tudo mais. E eu sou formada em biomedicina também, eu me interessei em aprimorar meus conhecimentos nas ciências biomédicas para compreender essa integração do todo, tentar entender a correlação entre as práticas tradicionais milenares e essa correlação com a ciência biomédica. Isso não é fácil para quem é daqui do Ocidente, é um pouco mais fácil para quem já está com isso desde a sua cultura primordial ali, né? Então existe sim uma certa dificuldade, porque a gente não tem tanto aquela cultura e não é parte da nossa história do Brasil, nem história dos Estados Unidos, nem história da Europa, né? Ou são histórias diferentes. Então a gente tem que questionar por que se diz que esses artigos não são tão bons. E aí a gente tem um ponto que aqui fala também das limitações. As limitações existem, limitações dos artigos, cada vez isso tem melhorado. Sabe o que acontecia? No passado, a gente tinha artigo de acupuntura e não tinha muito como fazer acupuntura placebo, era muito difícil. Porque a gente pensava, como é que eu vou fazer uma agulha placebo, gente? Eu tenho que, né, acupuntura é um ponto, eu vou inserir ali, tem vários pontos. Mas será que se eu inserir uma agulha do lado, aquilo ali vai ser placebo ainda? Por mais que não seja acupuntura mesmo com o princípio do ponto, ainda assim eu vou estar inserindo uma agulha numa pessoa. Então alguma coisa vai acontecer, né? E a gente pensava, bom, então não vou inserir agulha nenhuma. Mas será que a pessoa não vai perceber? Porque se ela está esperando receber um tratamento de acupuntura, ela está esperando que vai receber uma agulha, né? E daí ela não sente nada, ela também não vai achar estranho. Então talvez ela não consiga perceber. E isso perdura por muito tempo. Então os artigos que eram publicados era sempre, mas não é bom porque esse artigo não inclui o placebo, porque... E foi o que foi feito. Imagina só se por conta disso se parassem os estudos. Bom, mas já que não tem placebo direito, então não tem jeito. Vamos parar com isso porque não deve funcionar mesmo, né? Imagina. Porque parece que para algumas pessoas é isso que elas querem, né? Como se na ciência a gente não enfrentasse dificuldade. Tem respostas até hoje que não são esclarecidas. Tem coisas que a gente não entende na fisiologia da célula, nem as coisas que a gente não entende na neurociência, nem no formato do nosso corpo. Tem um monte de coisa que não é entendido. Só porque tem essas dificuldades quer dizer que acabou? A gente tem relatos, tem estudos clínicos que incentivam a gente a continuar a pesquisa e cada vez melhorar. Então, ter limitações é algo compreensível. Existem sim limitações. Isso pode ser melhorado,
Mas não é dizendo que por conta de terem limitações, que esses estudos não valem nada, ou que eles não significam nada, né, que você vai evoluir aquele conhecimento, você vai melhorar aquilo ali. E não é por conta disso que... Então fica difícil. A gente tem uma prática que é voltada para a saúde e tem uma história milenar, não é algo que foi inventado agora. Não é uma prática... Pegar uma pessoa de, sei lá, 1990 que inventou uma prática pseudocientífica. Não é isso, não é igual, é diferente. Então, não é uma pessoa de 1990 que pegou a... 1900, desculpa, nesse em 1900. Nos 1900, uma pessoa inventou uma prática e disse, assim que é, eu criei uma pessoa por si só. Não é uma pessoa, são gerações que trabalham e desenvolvem a prática da medicina tradicional chinesa há muito tempo. Então, não é igual. A gente tem todo o seu sistema desenvolvido na época, porque não tem como mais exigir uma coisa milenar que ela tenha a igualdade de algo recente. Existem dificuldades que são relativas à própria natureza desse sistema, é complexo, o sistema nervoso, algo que eles falam sobre os canais, sobre os pontos de acupuntura, Qi, né, os termos que são usados do Qi, as bases e os fundamentos filosóficos, então tudo isso é um pouco complicado mesmo, não tem como negar, é algo que ainda está sendo cada vez mais estudado para poder explicar essa, né, ainda precisa se ter mais informações, mas realmente existem limitações. Essas limitações, elas podem ser corrigidas com o passar do tempo e cada vez a gente vai melhorar. Mas existem estudos, isso é uma meta-análise, existem estudos de outro tipo, né, artigos clínicos que mostram evidência, existem outras revisões que mostram as evidências, inclusive tem alguns artigos que mostram a acupuntura até sendo superior a alguns outros tipos de abordagens mais tradicionais, assim, vamos dizer assim, da medicina ocidental. Existem muitos trabalhos, eu posso até falar sobre eles, eu vou falando à medida que ele vai aparecendo, mas esse daqui eu estou usando esse artigo de exemplo para a gente poder entender as críticas que são feitas em relação à prática da medicina tradicional chinesa. E aí é dito que a gente não leu o artigo. É dito para mim, para os outros, você não leu o artigo direito. Será que eu não li? Será que eu, ou todos os profissionais de medicina tradicional chinesa e pesquisadores da área não leram os artigos? Será que esses estudiosos, será que essas revistas não prestaram atenção? O que será que está acontecendo? Será que só o crítico é que leu direito? Né? Então, é muitas coisas para a gente questionar e parar a pensar. Vale para todos nós, né? A gente tem sempre a mente aberta, mas não tão aberta que o cérebro caia, como diria Carl Sagan, né? Então a gente tem que ter a mente aberta e pensar, vamos ver o que é isso aí. Mas também não vamos acreditar em qualquer bobagem, vamos ter bom senso. Então, tem que ter um meio termo. E aí, quando a gente fala de algo que ela é controverso, fica mais complicado mesmo. Mas então, existem as limitações que esse estudo, ele fala aqui, eu vou pegar. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma pausa. Não sei se vou dar uma pausa, deixa eu dar uma olhada, porque tem risco de eu clicar aqui na pausa e o vídeo cair inteiro. Eles fizeram algumas avaliações e aí eles falaram que tinha alguns riscos de viés, né? Então falaram sobre isso, questão de risco de viés e tudo mais. Isso realmente precisa ser melhorado, né? É algo que precisa ser melhorado, mas isso não significa que todo o trabalho deve ser jogado fora, né, gente? Eu fico às vezes pensando o que será suficiente de evidência, porque história, né, aplicação não é, prática clínica não é, estudos que apresentam evidências não são, porque são poucos, revisões sistemáticas, meta-análises não são, sempre vão existir críticas, isso a gente tem que entender já, vão existir críticas, parece que nunca vão deixar de existirem críticas, por mais de qualidade que seja. Então, mesmo que o estudo, eu acredito, me parece que mesmo que não tivessem essas limitações específicas, se fosse um estudo talvez dos Estados Unidos, que a pessoa ainda assim ia criticar, ia dizer que, mas isso é só um, talvez daqui a 50 anos eu fique melhor. E você fica, mas essa prática existe há 3 mil anos, você vai querer o quê? Que as pessoas parem de usar e vai pesquisar por quê? Com qual demanda, sabe? Eu não entendo, parece que a intenção que de quem critica, que afirma que a acupuntura é pseudociência, é que se pare no momento já as pessoas a utilizarem a acupuntura e que porque não existem evidências suficientes, mas ao mesmo tempo os mesmos não querem que se façam mais pesquisa porque eles dizem que isso é uma bobagem. Então você fica, mas como? E todas as evidências que mostraram que realmente
pode ter um efeito, ou outras que mostraram que tinham um efeito de fato, o que você faz com isso? Aí eu fico pensando que isso vai mais, às vezes, da pessoa ter um preconceito interno dentro dela do que algo relativo ao trabalho. Não parece ser tão honesto em relação a isso. Parece que não está sendo tão honesto. 30 minutos de vídeo, esse vídeo vai ficar longo, mas é isso, gente. Vou abordar os pontos todos que a gente tem que falar. E tentar postar um vídeo. Então, o que mais que foi feito em relação às críticas nesse estudo? Já falei sobre a questão do seu estudo chinês, falei sobre a questão do placebo, também criticaram dizendo que era eletroacupuntura quando se falou que era acupuntura manual, né? E a conclusão final. Vou terminar então falando sobre esses tópicos. Criticaram também dizendo que o estudo falava que era acupuntura, eletroacupuntura. Então, que isso poderia ter funcionado um pouquinho. A pessoa disse, pode ter funcionado um pouquinho porque é eletroacupuntura e eletroacupuntura não é acupuntura. Mas aí que você se engana, porque eletroacupuntura sim faz parte da acupuntura. E aí eu vou mostrar por quê. Às vezes, se eu for falar de um tratamento de dor lombar, vamos dizer, a pessoa está com dor lombar, existem pontos, por um acaso, que são na lombar, né, na região de acupuntura. E se eu faço uma eletroacupuntura ali, a pessoa pode jogar assim, mas não funcionou porque você usou um ponto de acupuntura. Funcionou, poderia ser qualquer ponto. O importante é porque você botou um estímulo elétrico ali. E daí, por isso que melhorou a dor, porque é o efeito elétrico. E aí eu até começo a pensar mil coisas aqui em relação ao bioeletromagnetismo, mas deixa para outro vídeo. Mas aí eu penso assim, você poderia ter um ponto aí, né? Apesar de termos nossas críticas. Só que o que a gente vai ver? Como é que você tem um ponto local para tratar a transtorno depressivo? Vocês acham que o ponto é na cabeça, por acaso? Aí não é bem assim não, tá, gente? Porque, né, músculo, né, dor muscular, você pensa, vou dar um estímulo no músculo, por isso que deve ter funcionado. Mas e a transtorno depressivo? Como é que é? Ansiedade? Como é que funciona? Né? Então, o que vocês acham que acontece? Os pontos não são pontos locais. Sabe que um ponto para tratamento que a gente usa na acupuntura, para condições de ansiedade, né? É um ponto que a gente chama, em português, vamos dizer assim, C7. Ele fica aqui, ó. Na linha do pulso, a gente tem um ponto aqui, chamado C7, uma abreviação. E esse ponto aqui é utilizado para condições, né, dentro dos protocolos de acupuntura, para ansiedade. Você pensa, o que tem a ver a ansiedade com o meu pulso? Boa pergunta. Isso é explicado dentro da fisiologia da medicina tradicional chinesa, dentro dos estudos dos clássicos da medicina tradicional chinesa. Então tem explicações mais complexas e para outros vídeos a gente fala sobre isso. Mas a questão é que esse ponto aqui é o ponto. Então, vamos lá. Né? Até tem um outro ponto aqui, o P9, que já é usado um pouco mais para tristeza, até tem um pouquinho tem a ver com depressão também. Que é esse do lado aqui. Aí você pensa, ok, foi feita a acupuntura manual, supondo que tenha sido para ansiedade, né? Nesse ponto aqui, e teve um resultado de melhora da ansiedade de alguma pessoa. Vamos supor que aconteceu isso no estudo para a gente tentar visualizar esse exemplo. Aí ocorre uma comparação com a eletroacupuntura, na qual também se faz o mesmo ponto, só que com um estímulo de um eletrodo junto com outro ponto, né? Enfim, então bota um estímulo elétrico aqui. Aí, por um acaso, esse estímulo da acupuntura com eletricidade pareceu que foi mais eficaz ali, teve mais resultado. Todos esses dois foram comparados com placebo, acupuntura sham, placebo. Então, eles demonstraram que a acupuntura placebo, a falsa acupuntura, né? Ela não teve tanto resultado, porém, quando a gente usou a acupuntura manual, com uma agulha, nesse ponto, já apresentou um resultado. E aí, quando eles botaram uma acupuntura com eletroacupuntura nesse ponto, resultou mais resultado ainda. Aí você vem me dizer, se tem uma agulha aqui com um eletrodo lá, enfim, tem um estímulo elétrico nesse ponto, que não tem, parece pra você, não tem nada a ver com músculo, sabe? Não é algo óbvio, é algo sistêmico, tem a ver com o sistema nervoso, gente. É um ponto, né? Se eu mostrei que o placebo da acupuntura não fazia efeito, se eu mostrei que esse placebo não fazia efeito, e eu mostrei que esse com a eletroacupuntura faz efeito, como é que você vai me dizer que isso funcionou por causa da eletroacupuntura? Porque, né, eu poderia fazer um estímulo elétrico em qualquer outro ponto do corpo e que não teria tido efeito por conta de ser o placebo, tem um placebo disso, né? Então, você pensa,
Não faz sentido, porque eu não estou tratando aqui um músculo para dizer que foi o estímulo elétrico no músculo que relaxou. É algo que tem a ver com o sistema nervoso. Então, se ele fez um efeito, o efeito não foi por causa só do estímulo elétrico aleatório. Foi porque usou o ponto. Por isso que a gente compara com placebo. Porque a gente usou um ponto que a princípio não teria nada a ver, né? A gente que é leigo vai pensar o que isso tem a ver, parece que não tem sentido, mas tem um sentido segundo a medicina tradicional chinesa e esses princípios da acupuntura. E aí, quando eles fazem esses estudos, eles utilizam esses pontos, que são os pontos dos protocolos, os pontos clássicos, né? Para tratar essas condições. Eles usam normalmente um pequeno conjunto de pontos, para não variar muito, e usam esses pontos tradicionais, tipo esse para ansiedade, outros para depressão. E aí você pensa, ó, então, quando alguém argumenta que a eletroacupuntura não é acupuntura porque usa estímulo elétrico, é a mesma coisa, não faz sentido dizer isso, porque a gente sabe que a gente está usando o ponto de acupuntura num canal de acupuntura com um princípio baseado de diagnóstico, né, em tratamento da medicina tradicional chinesa, mas não é acupuntura porque eu uso uma prática mais moderna, adquirida pelos conhecimentos que a gente tem mais recentes, com um estímulo elétrico. Se fosse assim, usar agulha estéreo também não seria acupuntura, porque eu não estou fazendo algo rudimentar de 3.000 anos atrás. Entende? Então a acupuntura ela evolui e a eletroacupuntura é algo que faz parte da evolução da acupuntura, gente. É isso. E se for demonstrado que a eletroacupuntura é superior, eventualmente as pessoas vão pensar, horas melhor eu usar a eletroacupuntura do que a acupuntura manual. Ou se em outros casos a gente pensar, não, a diferença é um pouco, mas a acupuntura manual também tem efeito. A gente pode pensar, bom, vou fazer acupuntura manual, não necessariamente isso vai depender do próprio profissional, do paciente, dos protocolos que vão sendo desenvolvidos, etc, etc. E etc. Esse vídeo está dando 37 minutos. Ai, gente, vocês me desculpem. Um vídeo longo. Mas falar desse assunto é um assunto longo. Eu tentei explicar um pouquinho para vocês. Então eu pontuei para vocês entenderem, concluindo isso tudo, que a conclusão desse estudo fala que sim, tem evidências, né, que... Vou pegar até aqui o próprio estudo para usar as palavras. Aqui o estudo apresenta como sua conclusão que a acupuntura e suas combinações podem ser intervenções seguras e eficazes para pacientes com transtorno depressivo maior. E no mais, a intervenção de acupuntura com os inibidores de recaptação de serotonina parecem ser a intervenção mais eficaz dentre as intervenções avaliadas. Estudos bem planejados e em grande escala, com acompanhamento a longo prazo, devem ser realizados no futuro. Perfeito! Necessidade de sempre realizar novos estudos para cada vez melhorar a compreensão sobre aquele assunto. Eu acho difícil ter alguma área da ciência do saber que dizer assim, gente, descobrimos tudo, acabou aqui, agora não tem mais nada para estudar. Então parece muito lógico, né? Então são essa análise que eu fiz para vocês. Para quem viu as críticas negativas desse artigo e ficou pensando, nossa, né, então fui enganado e tal, recomendo que leia o artigo com bom senso. E eu já pontuei o que foi dito que é mentira, as mentiras que disseram que a eletroacupuntura não é acupuntura, isso é uma mentira, é parte da prática da acupuntura. A outra mentira que foi falada, que o estudo não fala de acupuntura manual. Sim, o estudo fala de acupuntura manual. E seria bom, existe um debate mais rico em relação a esse tema. Me disponibilizo para debates, conversas sobre esse assunto, esclarecer dúvidas. E a acupuntura não é uma técnica milagrosa. A pseudociência existe em praticamente qualquer coisa que alguém resolveu inventar algo sobre isso. Não estou defendendo pseudociências, sou contra pseudociências, inclusive, mas o assunto é muito mais complexo e a acupuntura não faz parte dessas práticas pseudocientíficas que estão atualmente em vigor aí na sociedade, tá bem? E, é claro, sempre há algo mais para aprender e com novos conhecimentos a gente vai melhorando a nossa compreensão sobre o assunto. Isso é o que se sabe hoje, mas pode ser que amanhã, no futuro, novas informações apareçam e a gente tenha novas compreensões sobre esse assunto. Se isso acontecer, como a gente deve fazer? Pensar, ok, devo aprimorar a minha compreensão desse assunto, mudar. Isso é natural na ciência. A gente não tem que ficar preso a um paradigma, um dogma. A gente tem que evoluir de acordo com as novas informações e o conhecimento que vai aparecendo. Então, obrigada a todos por terem assistido esse vídeo. Curtam, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!